Ok. Ok, acho que já estamos online aí. Esperar uns minutinhos para o pessoal ver se já está conectado ali. Beleza. Ó, já tem o Juliano, acabou de entrar aí, o pessoal já está entrando aí. Esperar mais uns segundinhos aí. Tá. Juliano, qual o sobrenome? Juliano Dalmolo. Ô, meu Acho que é amigo. conhecido. Sim, prazer, Juliano. Tá? Deve Bacana. estar me ouvindo aí, né? Obrigado pelo prestígio aí. Até segunda-feira devo estar indo aí na tua empresa, aí na Martini Meeting em Ponta Grossa, que nós estamos com um projeto, com uma consultoria em andamento. O Juliano é meu aluno aí, foi meu aluno e grande amigo. Tá? Assim como vários aí que eu vi nas inscrições, né? Nas inscrições. Beleza, obrigado. Tá certo. Bacana. Bom, nós já temos aí 70 pessoas aqui dentro do evento, viu, Flávio? E, primeiramente, para abrir aqui, eu gostaria de te agradecer. A gente já vinha batendo um papo e a gente se conheceu mais por esse, digamos, por esse mundo online, né? De alguns trabalhos que a Seacom faz muito focado mais Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e você com muito trabalho no Brasil todo e a sua experiência. E quando meu time pensou em fazer algo, eu pensei logo em você, dada a sua expertise e o know-how que tu tem dentro desse segmento, né? O intuito aqui hoje, justamente, é agregar um pouco de informação para quem estiver participando, para um tema que, para mim, particularmente, e para muitos clientes Seacom e para as armazenadores no nível Brasil, não só Brasil, mas mundo, é um tema muito relevante, né? Que trata dessa questão da quebra técnica nos grãos armazenados. E o que é necessário se fazer para tentar evitar justamente, principalmente, as surpresas desagradáveis ao final de uma sala, né? Tá? Então, nós já estamos aí com mais de 80 pessoas dentro da sala. Eu acredito que a gente já pode iniciar, Flávio. E se você quiser já dar sequência aí, se apresentando e dando boas-vindas aí para o pessoal que está nos prestigiando hoje aí na véspera de sextou, né? Estamos aí no fim do expediente. Tá bom, obrigado, João. Obrigado, prazer. Te agradeço aí pelo convite, pela lembrança, né? E já vínhamos conversando e trocando umas figurinhas. A Seacom eu já acompanho há algum tempo a trajetória de sucesso, né? Produtos muito, muito bons aí que têm ajudado bastante o pessoal, tá? E agradeço o pessoal que se inscreveu e que está participando. Muitos ali eu vi na relação, pessoas conhecidas, amigos até, que nem o Juliano, outros ali, me desculpa, eu não vou poder citar todo mundo, tá? Mas agradeço a presença de todos e espero que a gente possa contribuir aí com algumas informações. O tempo não vai ser muito extenso. Para quem me conhece sabe que eu gosto de ficar discorrendo sobre os assuntos, bastante tempo, mas vamos tentar ser o mais objetivos possível. No nosso tema aqui, né, eu gostei muito quando o João propôs essa questão do tema da quebra técnica, porque existem alguns factoides, alguns tabus e até alguns equívocos aí com relação a isso, e que nem eu coloquei, a gente colocou na chamada, a diferença entre dar lucro ou prejuízo da unidade no final do tempo da armazenagem, ela pode ser determinada em função dessa famosa quebra técnica, ok? Então, obrigado, pessoal. Bom, então, assim, ó, seguindo aqui, uma rápida apresentação minha. Sou engenheiro mecânico formado em Porto Alegre, ali, pessoal, mais de 35 anos, né? Botei 30 anos para não ficar tão chato, né? Botar 36 ali, vão me chamar de velho. Mas, assim, fiz engenharia mecânica, saí, tive a grande felicidade de, um mês depois de formado, ser convidado para trabalhar na líder de mercado, né? A Kepler, que acredito muitos ou todos aí devem conhecer. E eu digo, quando eu entrei na Kepler, eu não sabia a diferença de um secador de grãos para uma vaca, pessoal. Tinha que botar um do lado do outro para mugir, para eu saber o que era. Mas aí vim conhecendo meus colegas, meus chefes lá, aprendi muito, né? E procurei fazer cursos, né? Não só nessa área, em outras aí, mas principalmente aí
lá em Viçosa e outros locais, né? Em Campinas, na Unicamp também. Então, a gente vem acumulando aí um conhecimento e tem procurado ultimamente, inclusive através dos nossos treinamentos e do nosso e-book, que nós lançamos há pouco tempo, compartilhar isso. E tive várias outras experiências, nem tantas, né, em termos de trabalho, e já há algum tempo que eu estou me dedicando à minha empresa, né, ali HG Projetos, hoje HC Treinamentos, que a gente faz projetos, consultorias e ministra treinamentos aí, e não só no Brasil, viu? Não chegamos no mundo todo, tá, João? Mas a Coisa maioria boa. dos países aqui da América América e do Sul. hablamos espanhol também. Temos espanhol, tá? Falando rapidamente, Fábio, antes de entrar na questão da introdução, é importante para o pessoal que está aqui na audiência, para que a gente, falando justamente sobre o trabalho que você fez do e-book, tá? Que a gente vai ter uma condição, inclusive uma oferta especial para quem estiver aqui dentro da sala, nesse período, porque o trabalho é muito, muito importante e de grande relevância, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí que a gente vai ter uma condição especial para quem estiver participando aqui desse webinar, beleza? Beleza, obrigado, João, obrigado, tá? O pessoal vai receber aí acho que vai gostar do que nós preparamos. Bom, mas então, indo direto ao nosso assunto aqui, né? Quando a gente fala quebra técnica em grãos armazenados, existe até um erro aí de semântica que o pessoal usa essa terminologia para todas as perdas ou todas as reduções de volume de grãos dentro da unidade. Não é bem assim, pessoal. Se a gente for no pé da, né, raiz ali, pé da letra, seria em relação a esses 4 itens aqui que fala. E tem um muito importante, nós vamos falar, que é a redução de umidade. Então, a quebra técnica, no jargão comum, ela também inclui a perda de umidade, outras perdas, né, que a gente vai ver ali, insetos, fungos, coisa assim, e não só essas aqui, que seria a acepção exata da palavra, beleza? Mas, assim, a nossa preocupação, isso aqui até foi o João que sugeriu que a gente incluir, achei muito, muito legal, porque a gente se preocupa, né, eu principalmente, na questão, depois que o grão já está lá dentro, depositado, ali para frente, depositado. Mas aí o João lembrou, não, mas nós temos que ter todo antes ali, na chegada, procedimentos e técnicas, registros, né, cuidados, para que as informações sejam mais confiáveis possíveis. Exatamente. Então, nós procuramos, né, resumir aqui o que é basicamente, né, a classificação correta. A gente muitas vezes vê, infelizmente ainda, até pela falta de mão de obra que existe, de classificação, muitas vezes, procedimentos equivocados, né, inclusive instrumentos, aparelhos que não estão legal. Confiabilidade, é isso, né, pessoal? É usar aquele equipamento aferido, calibrado, tal, registrar e lançar cada carga de forma confiável, de forma fidedigna, né? Isso. E até, Flávio, fazendo aqui um pré, nós tivemos, inclusive, essa semana, eu até assisti, teve duas grandes empresas do mercado de determinadores, fizeram lives essa semana, focando, abordando alguns temas muito importantes, justamente nessa questão dos determinadores, dessa questão da calibragem, de equipamentos que não estão homologados, a portaria que veio aí para poder regulamentar, então tudo isso faz parte do processo de entrada, né, que é muito importante. Muito importante. Hoje em dia, né, os grandes fabricantes aí, os principais, eles têm equipamentos de ponta, né, que tem alta precisão e confiabilidade, mas até pouco tempo o pessoal usava universal lá, né, aí o sujeito ia lá, dava aquelas maniveladas eu lembro de um armazém que eu fui visitar, eu falo, mas quanto deu de umidade? O classificador fala, quanto que você quer que dê, né? Então, assim, é meio complicado. Exato. Bom, mas só isso aí já daria uma live nós falássemos, vamos deixar o pessoal dos determinadores aí que eles fazem isso e tem propriedade. Bom, nossa ideia aqui é que realmente o pessoal tenha equipamentos e procedimentos bem definidos e confiáveis, né? A tabela de descontos, aí existe cada empresa tem a sua política. Nós não vamos entrar aqui, pessoal,
em quanto que deve se aplicar, tá? Porque tem uma série de fatores envolvidos aí, comerciais e tal, então cada região, cada empresa tem a sua política própria. Tá? O nosso objetivo aqui é falar mais tecnicamente sobre o assunto da quebra, né? E aí vem cuidados na secagem, né? Bom, e aqui tem duas coisas, pessoal, tá? Uma que vocês sabem melhor do que ninguém, excesso de secagem, retira umidade dos grãos além do que deveria, né? E na hora de expedir, vai faltar volume de grão porque tem menos água que deveria ter, tá? Nós vamos falar sobre isso depois, mas talvez alguns estejam estando aqui que está citando temperatura do ar de secagem, tá? Muito elevadas. Isso é uma coisa, ó, pessoal, pouca gente, entendo eu, sabe disso. Se nós secarmos um produto, tá? Vou pegar o exemplo do milho, que é o produto mais úmido aí, né, que se recebe. Tem estudos comprovados isso aí, pessoal, tá? De que se eu utilizar uma temperatura do ar de 100 graus, 110 graus, que é totalmente possível, inclusive os fabricantes dos equipamentos, né, colocam lá a temperatura de secagem, 110 graus, 100 graus, para qualquer produto, tá? Que é uma coisa que não é, a gente sabe que não é bem assim. E comparar esse mesmo produto secado a 80 graus, futuramente, esses dois produtos, com a mesma umidade armazenada, pessoal, o que foi secado em temperatura mais elevada vai apresentar uma perda, uma quebra técnica devido à respiração mais elevada que o outro. Então, depois a gente vai voltar nisso, mas só explicando o que está ali. E isso pouca gente leva em conta, tá? E o que acontece? Como os equipamentos são projetados para trabalhar a sua produção, sua capacidade de secagem no 110, se eu usar 80, meu Deus, a umidade relativa não cai o que deveria, tal, a capacidade vai para as cucuí. Então, infelizmente, aqui tem um item que muitas vezes o pessoal não conhece até, e pela necessidade de produção, de alta produtividade, acaba usando temperaturas elevadas, inadequadas. Tá? Bom, quando for embarcar, logicamente, aí nós temos que ver a qualidade desse grão, nós temos que ver impurezas, né? Uma coisa que o João sempre cita ali, a gente tem falado, dosagem de impureza, existe um limite dentro da lei, respeitar esse limite para não ter problema, né, tanto comercial como tecnicamente, mas Exato. Também não mandar produto com um teor de impureza abaixo do que poderia, e aí até está perdendo dinheiro. Né? Exatamente. Tem alguns clientes que a gente vê que não tem tanta preocupação no embarque, que acaba delegando para quem é proprietário do lote, né? Mas justamente controlar e ter esse nível de classificação, mesmo que o classificador da empresa esteja acompanhando o embarque, que ele também faça o procedimento, justamente porque isso pode, no final do processo da safra, gerar um motivo de quebra, né? Sim, sim. E aí já vem aquelas discussões, né? Que, então, para evitar isso, tentar seguir todos os procedimentos aí da forma mais adequada. Bom, seguindo aqui, pessoal. Essa figurinha, muitos conhecem, quem já foi meu aluno com certeza viu, e não só, né? É bastante antigo isso, mas eu digo, é atual. Por que eu coloquei ela, pessoal? Nós vamos falar aqui sobre conservação de grãos, tá? Que a quebra técnica tem a ver, né? E esse gráfico, ele associa a temperatura dos grãos lá dentro do silo, do armazém, e o teor de umidade, e nos dá uma série de regiões aqui, conforme a combinação desses fatores, aonde essa região A seria, ok, boa para conservação. Quando foge dessa região, da combinação desses fatores, dessa região aqui A, e começa a entrar nessas outras três, aí se acentuam as perdas. Tá? E tem um detalhe, os grãos, pessoal, vocês sabem, para quem não sabe, então, é um organismo vivo. Ele interage com o ambiente, tá? Com o ambiente, com o seu irmãozinho lá dentro. O grão não foi feito, né, pessoal, para ficar dentro de um silo lá com bilhões de coleguinhas lá, né? Então, o comportamento dele lá dentro não é aquilo que a natureza previu. E aí começa a acontecer essas coisas indesejadas. E aí o que eu digo sempre,
Tu pode ter o grão que esteja na condição boa dentro da região A, digamos que nesse ponto aqui, ó, 14 de umidade aí, né? 16 de temperatura, excelente. Só que ele, se tu esquecer ele lá dentro, ele vai sair dessa situação. Ele vai migrar para outras situações indesejadas, nós vamos ver aqui um pouco por quê, tá? Bom, mas seguindo, fenômenos que ocorrem, que nem eu disse, é uma situação anormal, artificial. Então, esse slide, pessoal, a gente olhar ali a figura da direita, é a situação mais comum quando a gente colhe, seca os grãos e coloca dentro do silo armazém. Não precisa estar no inverno, que nem está escrito ali. Mesmo no verão, nós vamos ter grãos com uma temperatura acima da temperatura ambiente. E o que isso faz acontecer? As correntes de convecção de ar, que é aquela história, ar quente sobe, ar frio desce. Nesse movimento do ar, ele leva umidade, é a migração da umidade, só que ela está na forma, a água na forma de vapor. Mas quando esse vapor de água encontra uma superfície mais fria, ali está mostrando a parte de cima ou embaixo, né, do silo, ela se condensa, vira água líquida, e aí está feita a bagunça, né, pessoal? E começam outras coisas indesejadas. Então, isso aqui é um dos fatores que leva a quê? Por exemplo, o desenvolvimento de insetos, tá? Como é que é o nome desse bichinho aqui, João? Garanto que tu não sabe, né? Nossos ouvintes, assistentes, devem saber. Vamos colocar, vamos fazer. Se alguém responde aí no chat, qual que é o nome desse bichinho aí? Que o estrago que ele faz é grande. Tem 3 tipos dele, vamos ver se vocês acertam aí. Qual é esse aí? Mas vamos lá, pessoal. Aqui a gente não entra, tá? Nós tratamos inseto de uma forma geral. Eu não sou agrônomo, né, pessoal? Mas conheço razoavelmente aí, tá? Nos treinamentos a gente aprofunda um pouco esse assunto aí. Mas vamos lá. Além dos insetos aqui, ácaros. Esses bichinhos feios, pessoal, eles estão presentes aonde tiver pó, tá? Já falaram aqui, caruncho. O caruncho é esse aqui, né? Para usar o termo aí, ok? Isso. Tá. Mas existem outros insetos. Aqui está só um exemplo do milho, mas existem vários. Existem, né? Orgulho, tribólium, estão falando aqui. Tá. Bacana. Orgulho é um nome genérico, né? Não, eu quero saber nome e sobrenome científico. Aqui, ó. O João vai dar um brinde aí para quem acertar, tá? Putz, não comentei com ele isso. Tá? Mas vamos lá. Cara, o pessoal não vão perder muito tempo, porque eles existem, mas eles não existe nada que prove, assim, ou que mostre que eles causem um dano, ou um prejuízo, ou uma quebra na quantidade de grãos, tá? Existem teorias que eles estão associados à cadeia alimentar dos insetos e tal, mas, a princípio, não é o nosso principal problema. Perfeito. Por outro lado, tá? Desculpe aí, eu vou usar o tchê, né? Vocês não sei se perceberam, mas eu sou gaúcho, para quem não me conhece, né, rapaz? É meio sutil o meu sotaque, mas vamos lá. Fungos, pessoal, tá? Mofo. Isso aqui tem um problema, vários problemas, que começa com a perda física, que nem a gente vê ali, né, dos grãos, aspecto, odor, e uma outra coisa que muitas vezes o pessoal não conhece, que eu alerto nos treinamentos, e que daria um outro webinar só falando sobre isso, João, que são as micotoxinas, tá? Toxinas, a principal lá, a aflatoxina, né? B1, G2, B1, B2, né? A zearalenona, fumisinina, nem lembro direito. Então, mas as principais é a aflatoxina do aspergillus e a zearalenona do fusário, né? E isso, pessoal, o que pode... Nós estamos falando em quebra técnica, vocês estão pensando, quebra de 1%, coisa... Pessoal, se não tiver cuidado com os fungos, pode no futuro ter silos totalmente condenados e tu não ter o que fazer com aquele produto, cara. Então, isso aqui é um troço, sim, de uma importância, que está cada vez mais isso sendo observado, medido, esses níveis de micotoxinas, e quem não tomar cuidado pode ter um prejuízo enorme.
Exato. Tá? E o mercado ficando cada vez mais exigente, né? Exato. As empresas fazendo, medindo, né? Uhum. Existem níveis aí toleráveis para isso, tá? Nos treinamentos e lá no e-book a gente fala as consequências para os animais, para os seres humanos, o negócio é terrível, tá? Bom, é pior do que o coronga esse que está supostamente aí. Bom, mas vamos lá. Outro fenômeno, aqui entra uma coisa importante, pessoal, quando a gente fala em quebra técnica, porque aqui pela definição, né, seria a perda de peso de matéria seca dos grãos. Mas por que isso acontece? Falamos, os grãos são organismos vivos, então eles respiram. Não é que nem nós, né, que tem nariz e boca. Até pensei em botar uma máscara ali nessa figurinha, mas deixa. Mas aí o que vai essa respiração fazer? O metabolismo dessa respiração vai consumir aquelas reservas, né? Que a gente sempre fala, ele é uma reserva, um pacote de nutrientes. E com isso ele vai perdendo peso seco. Tá? Uhum. Só que também, além disso, existe um aquecimento devido a essa respiração e um aumento da umidade. Então, essas três coisas ali que a gente não quer que aconteça dentro do silo com os grãos, acaba acontecendo devido à respiração. Tá, então são três coisas, né, Flávio? Ele vai perder massa, isso é fato, e quanto mais tempo ele fica armazenado, mais tempo esse processo tende a ocorrer, certo? Exato. E quando eu falei ali atrás daquele gráfico que mesmo que tu tenha o grão numa situação boa de armazenar e ele não fica quietinho, né, justamente um dos fatores devido à respiração. Então, ele se aquece devido à respiração e aumenta a umidade, ele produz água, tá? Tá botando ali H2O e perde peso. Então, coisas que realmente ele tem que evitar ao máximo. Isso, se não ficar de olho, isso aí vira uma bomba, realmente, porque, na verdade, pela tua experiência, você já deve ter visto casos aí de prejuízos gigantes em relação a isso. Olha, perder volume de silo, coisa assim, prejuízo enorme, tá? Perder quase que todo o volume de um silo em função do aquecimento espontâneo, ok? Uhum. Bom, esse trabalho aqui, dessa dupla aqui, também é bastante conhecido, e mostra, pessoal, até aquele número famoso aí, perda, né, de peso aqui, ó, perda de peso devido à respiração, em cada dia de armazenagem, ali a gente tem que pegar ali, ó, 15% de umidade, 15 graus e meio, dá aquele 0,001, que multiplica por 30, dá lá o 0,03 lá, 0,3 da Conab. Isso. Bom, o que eu gosto de mostrar esse slide e chamar a atenção para vocês. Ó, pessoal, pena que não tem grão mais seco aqui, né, no trabalho deles. Mas a importância da temperatura. Então, quando a gente falou nas causas da quebra técnica e depois como evitar, pessoal, uma das chaves, deixando de lado a umidade, que ela é imexível, né, parafraseando aí um ex-ministro, a umidade nós devemos tentar manter o mais próximo possível dos 14. Tá? Que para a nossa realidade brasileira não é a umidade ideal para armazenar, tecnicamente, pessoal. Tá? Depois nós vamos ver no slide seguinte, vou justificar isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês ali, ó, um produto com 15%, tá? Só para a gente fazer um raciocínio. 4,5 graus, que é a temperatura de dentro da geladeira, tá? Que, por sinal, não é boa para cerveja, sabe? Né? Cerveja, -5, né? -5, tá. Pro vinho já passou também, né, Flávio? Mas vinho é para ti que é chique, né? Eu tomo cerveja, tá? Tá certo. Bom, vinho é bom. Mas, ali, ó, pessoal, 0,003, o que eu quero mostrar para vocês? Com 15,5 graus, 11 graus acima, nós temos 3 vezes mais perda pela respiração. Subir mais 11 graus, pessoal, triplicou de novo a perda, 0,03. Subir para 38, triplicou de novo. Vocês estão vendo aqui? Isso na mesma umidade, tá? Então, essa perda de peso, ela tem um relacionamento muito íntimo, muito estreito com a temperatura da massa de grãos. É isso que eu gosto de mostrar. E aí vamos para uma situação extrema, que ninguém vai ser louco de fazer isso, né? Olha lá, 30% de umidade e 38 graus.
Pessoal, quem botar produto assim dentro do silo é um suicídio aí, né? Ou quer perder emprego e, né? Tá. Mas olha ali, 0,56, 0,5% por dia. Dia. Cara, isso aí em 10 dias é 5%, né? Em 6 dias é 50%. Só que, lógico, não, aí o teu problema não vai ser só a Não vai perder a massa, né? Vai perder o grão, todo o grão, né? Aí tem um monte de outra coisa que vai acontecer, aqueles fenômenos que a gente citou antes, que aí esculhamba tudo, tá? Então, é só para mostrar o raciocínio, como a temperatura e a umidade, elas têm uma influência muito grande nessa questão da respiração e naqueles fenômenos também que a gente falou, tá? O pessoal está até aqui perguntando alguma coisinha aqui, rapidamente. Ele perguntou se a armazenagem a frio ajuda. Ajuda. Então, assim, obviamente aqui a gente não vai poder entrar em detalhe, pode ser que futuramente a gente escolha um tema desse para poder abordar um pouco mais. Eu vou aproveitar o gancho aí, pessoal, tá? Tentei mostrar para vocês realmente essa relação, tá? Só que é o seguinte, para quem me conhece, sabe que eu tenho uma linha de pensamento, vamos falar em seguida, que é usar o ar ambiente. Para poder fazer isso. Para fazer essa redução de temperatura, tá? E essa tabela justamente mostra aí que seria o teor de umidade, armazenagem segura, né? Exato. A tabela é da Conab. Pegar ali os nossos produtos principais, né? Milho e soja. Pessoal, milho, o que a Conab está dizendo? Se eu vou guardar até um ano, o ideal seria ter ele com 13, no máximo 14 de umidade. Mais que um ano, 12. Olha lá, soja, pessoal. 12, 13, para mais de um ano, 11. E o que a gente percebe, pelo menos alguns clientes que a gente tem visto, né, que o período, por mais que ele não conseguiu o preço do grão, que hoje está excelente, a gente sabe que o mercado de grãos está extremamente aquecido, safra futura já coisas comercializadas e tudo mais. Sim. Mas tem muitos produtores que, num período onde tem que o preço do milho não está muito interessante, ele deixa realmente dentro dos silos por um período muito grande, tá? E vai vendendo esses lotes à medida que o preço chega naquela determinante. E às vezes eles esquecem justamente daquele fator ali atrás. O grão continua respirando, o processo de troca de calor dentro da unidade continua, né? E às vezes ele está achando que a quantidade de grãos lá dentro é X, ele pode ter uma surpresa desagradável, principalmente porque o milho ficou, quanto mais tempo ele fica, esse é o risco, né? Exato. Aí vai ter a perda de peso de água, perda de peso de matéria seca, né? Se a aeração que ele fizer não for adequada, vai perder água. Nós vamos ver as tabelas de umidade de equilíbrio depois. Nós vamos ter desenvolvimento de insetos, desenvolvimento de fungo. Então, o que eu gosto de mostrar nessa tabela são duas coisas, né? Dois mundos. Um, o que tecnicamente a Conab recomenda, e o outro que a questão aí do padrão de comercialização desses produtos, do 14, eles são coisas conflitantes. Eu chamo isso, João, eu falo, pessoal, o desafio do armazenista, né? Eu colocar um produto com 14 dentro do silo, mais próximo disso, manter essa umidade até o final e manter a quantidade e qualidade do produto até o final nessa condição. Então, o pessoal até está colocando aqui que o mercado trabalha com 14%, a gente colocando aí tanto no milho e a soja também, e a Conab acaba preconizando alguma coisa um pouco menor. Não é que ela preconiza, isso aqui, vamos entender, digamos, tecnicamente é o recomendável. A pessoa pode tomar a decisão, não, eu vou seguir essa orientação da Conab para correr menos risco, sabendo que depois eu vou ter um volume menor devido à menor quantidade de água. Isso, tá? Exato. Então, o risco, se ele talvez colocar isso, é justamente na hora do embarque, inclusive, ele perder ainda mais, a quantidade de perda ser maior ainda. Né? Pode. Ele secar bastante, checar mais. Por isso que eu chamo o desafio do armazenista, né? E você sabe aí, pessoal, armazenar grão não é para qualquer um, é só para os fortes, né? Isso aí. Aí nesse... Bom, deixa eu ver aqui se falou um, não. Não, é isso aí mesmo. Isso. Pessoal, o que a gente precisa, então? Falamos de causas, tá? Agora vamos falar aqui o que fazer para evitar ou minimizar. Evitar, pessoal, essa palavra até a gente não pode usar, porque sempre vai ocorrer. Vai ocorrer. É da natureza. Nós temos que tentar manter sob controle e minimizar. Falei da importância da temperatura da massa de grãos. Aqui vem, ó, fundamental, pessoal, ok? Termometria. E aí, algumas das pessoas que talvez estejam nos assistindo, mas eu não tenho silo, não tenho termometria no meu silo ou armazém. Pessoal, isso aí eu digo, é que nem tu pegar um carro, sair viajar de noite sem farol.
tu tá num voo cego, tu vai te esborrachar na primeira árvore, pessoal, tá? Ah, mas eu sou bom motorista. É, bom, mas tu não é morcego, não tem radar e não enxerga no escuro, né? Então, é um risco, tá? Bom, o pessoal conhece, só mostrando aqui, são o que é a termometria, vários pêndulos, cabos com sensores, né? A Conab, ela, para homologar lá os armazéns, ela exige um ponto para cada 150 metros cúbicos de grão, só que a gente vê os sistemas aí usar mais pontos até, sim, 80 metros cúbicos, 60 metros cúbicos para cada ponto, que é altamente favorável e tecnicamente também adequado, mais adequado. Bom, aí nós vamos para o sistema de controle. Então, nós temos que monitorar, saber o que está acontecendo, e a gente só consegue controlar o que a gente conhece. Então, aqui nós temos dois caminhos de controle, controles químicos e físicos. Não vamos entrar a fundo aí nos controles químicos, pessoal, tá? Vocês sabem, tem tratamento lá preventivo com os inseticidas líquidos, né, que a gente usa, dois em combinado, todo mundo conhece esse, petróleo, orgânico fosforado, aquela coisa toda. Depois o expurgo, né, que é o curativo lá, que é a fosfina, né, sulfeto de alumínio, sulfeto acho que agora me fugiu, mas que é utilizado. Existe também a terra de diatomácea, que não é químico, é um pó, mas não é químico, tá? E o controle é físico, e o controle físico, que eu particularmente gosto, que eu preconizo, falo muito, sou fã de carteirinha, aeração. O ar ambiente é de graça, pessoal. Se nós souber usar ele de forma adequada, e até eu boto lá, ó, meio mais prático e econômico, ok? Usar o ar na condição ambiente. Aí muitos podem estar dizendo, mas na minha região, não sei o quê. Então, vocês aí em Goiás, né, cara? A umidade relativa hoje praticamente não existe aqui, né? Um deserto. Tu tá em Goiânia, eu já fiz a brincadeira disso, tu tá muito perto de Brasília, né? Isso. Aí os caras conseguem roubar até a umidade do ar. Até a umidade. É terrível a coisa. Exatamente, nada fica ileso aqui. Nada, nem o ar, nem a umidade. Mas, enfim, Mato Grosso, Paraguai, que inclusive eu vou citar depois um exemplo de um fato lá, tem em outros países aí, né, em outros estados nossos aí, lá do Mato Piba, umidades relativas baixas é um problema, sim, e temperaturas elevadas, tá? Mas a aeração, dentro do possível, vamos pensar na aeração. Aqui só um exemplo do ventilador. Esse sistema aqui, pessoal, permite fazer insuflação e aspiração, tá? Sem mudar a posição do ventilador. Não adianta inverter o sentido de giro, que não inverte o fluxo, alertar o pessoal. Essa peça ela permite fazer isso através do sistema de linguetas, e é uma peça muito bem bolada, pessoal, tá? Casualmente é um projeto meu, ok? Mas é a coisa legal. Funciona, né? Funciona, tá? Bom, o que a gente quer com a aeração? Basicamente, pessoal, resfriar os grãos, tá? Então, quando coloca o produto no silo, faz o resfriamento, depois a gente tem que procurar, através do ar, manter essa temperatura mais baixa possível e, caso exista um aquecimento, um foco de aquecimento, a gente entrar com a corretiva. E aí, lógico, rende um dia esse assunto aí, né? Nós não temos como nos aprofundar, mas o objetivo, então, é resfriar os grãos, ok? O que a gente precisa para fazer uma boa aeração e ter sucesso e não ter outros problemas? Conhecer as condições do ar ambiente, tabelas de equilíbrio higroscópico, eu vou mostrar aqui as principais, temperatura dos grãos, pessoal, e a umidade que está lá dentro também, mas principalmente a temperatura dos grãos armazenados e as condições do ar, tá? Essa tabelinha ela é muito útil, que ela nos diz, conforme a temperatura do ar ambiente, dos grãos e umidade relativa do ar ambiente, quando que a gente deve e até quando que não deve ligar a aeração. Isso, perfeito. Que eu acho que, inclusive, vai responder algumas perguntas aqui, o pessoal até colocou, quando é processo de secagem, qual a umidade máxima, com temperatura baixa e umidade alta, enfim, acredito que essa tabela ajude aí responder alguns itens aqui. Sim. O pessoal aqui já não vai falar em secagem, né? Sim, ali era secagem, praticamente.
Não, porque até, para quem já assiste meus treinos me conhece, eu sou meio avesso, né, para grão comercial, a gente secar no silo. E isso aí tem uma série de motivos que eu exponho. Tá? O que nós temos que cuidar aqui é quando que se deve e quando que não se deve usar aeração, justamente em locais que nem o de vocês e outros de umidade relativa baixa, para não criar não causar uma perda de umidade excessiva, secar demais. E aqui a gente vai ver o seguinte, fundamento disso, umidade de equilíbrio higroscópico, tá, do soja. Se nós olhar ali, temperatura do ar, pessoal, tá? 10, 12, papapá, umidade relativa do ar. Esse número que está dentro da tabela, ele seria a umidade que o grão de soja iria assumir quando entrar em equilíbrio com o ar em determinadas condições. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. Pô, a gente viu que legal, né? Para armazenar a temperatura abaixo de 18 graus, né? Mas se eu passar um ar com 60% de umidade, nós vamos secar, sem querer secar, né? Mas infelizmente, a 10,8 ali, estão vendo? Então, para aerar o soja, o ideal, vocês olham lá na coluna de 75% de umidade relativa. Umidades relativas abaixo disso, já nós corremos o risco de secar demais, tá? Até o Juliano me pediu, tá, antes ali, se eu ia falar sobre reidratação do produto na hora da expedição. Isso é possível, pessoal, não é o nosso foco aqui, tá? Mas vou falar, porque o Juliano pediu, né, amigão aí, e outras solicitações que vocês tiverem, mandem, né? Mas não é chegar lá no caminhão com uma mangueira d'água e jogar água em cima. Isso aí é próprio, aí é brincadeira. Não, né? Vocês estão mandando um pepino lá para o cliente de vocês, isso aí vai dar, desculpa a palavra, mas vai dar merda, né? Exatamente. Então, não. Existem procedimentos, sim, tem que ver se vale a pena, tá, fazer. Eu acredito que se a perda de água no silo foi muito elevada, pode compensar, mas tem toda uma técnica para ser feita, tá? E é um processo relativamente demorado, não é caro, ele só é demorado. E tem que ser feito com muito cuidado, ok? O principal é nós evitar que chegue nesse ponto, beleza? E aqui, aproveitando o gancho, pessoal, cuidado com a questão da média, tá? Ah, não, eu tenho um produto, uma parte do silo eu botei lá com 13, a outra botei mais, na média dá 14. Para efeito de conservação, isso aí é terrível, pessoal. E aí eu vou contar um caso, tá? Não sei se o Ivanir está nos assistindo aí, é um parceirão que ele trabalha no Paraguai, está preso no Paraguai, lá não pode voltar. Pode atravessar. Né? Mais abração aí, Ivanir. Nós estivemos fazendo um trabalho lá num cliente dele, lá no Paraguai, no interior do Paraguai, lá, não vou citar o nome, e os caras tiveram uma perda lá, 200 toneladas que faltou. De 21 mil toneladas armazenado, depois de 7 meses, pessoal, faltou 200. Caraca. Pouca coisa, 1%. Faz a conta, cara. Tá? 200 toneladas a 135 pila o saco de soja, quanto que dá isso? Né? Eu fiz a conta, mas em reais aí, não me lembro agora. Aí tinha até uma desconfiança, né, de que alguém lá, o gerente, inclusive brasileiro, tinha feito bobagem. Estava até todo mundo lá de olho arregalado, quando começamos a falar na questão... Né? Quase 450 mil, Flávio. Pois é, cara, tá? Então, metade disso eu não fico bravo. Mas até eu já falei para uns aí, eu vou começar a cobrar meus treinamentos não por hora, mas por hora e por saca. Não, por redução de perdas. Redução de perda. Tá uma boa, viu? Paga 1% da tua redução de perda aí. Gostei da ideia também, viu? Tá? O caminho é esse. Mas vamos lá. Aí o que tinha acontecido? Eles tinham enchido o silo até a metade com 13%, tá? Porque já veio seco. Aí não sei se deu uma chuva, o que foi, deu um problema, não sei, cara, não sei o que foi. Completar com 17, tá? Ou seja, na média 15, não está tão ruim. A gente até pode colocar produto com 15 dentro do silo e depois ir controlando a aeração, né? Eu digo, nunca botar com mais do que 15. Então, só que o problema é essa média.
e aí fizemos uma continha de bodegueiro, baseado naquelas tabelas ali de perda, né, que a gente viu antes, de redução de peso, e eu disse, olha, até é possível, é bem provável que essa redução de peso foi em função desse grão com 17. Eu disse para eles, eu não posso afirmar ou provar isso, né, dizer que não teve nenhum tipo de má intenção, mas é explicável por esse caminho. Aí o gerente lá respondeu aliviado, né, tá? Bom, mas vamos lá, tá? Minha ideia lá não é defender ninguém, mas sim tecnicamente, tá? Bom, milho, pessoal, não é tão complicado, a gente vê ali umidades em torno de 65%, umidade relativa do ar, tá? De aeração. A gente vai ficar na nossa faixa de 14, tá? Lembrando, soja é 75 para dar aquilo ali. Trigo é um pouquinho melhor ainda, né? Muito parecido com o milho. Bom, pessoal, para finalizar, dicas importantes. Limpar os grãos bem, ok? Lógico, respeitando aquele 1%, até 1%, beleza, tá? Infelizmente, os ditos espalhadores de grãos aí são umas bosta, me desculpe os fabricantes, mas nenhum faz a função que devia. Nos treinamentos a gente explica por quê, tá? A questão de física básica aí, newtoniana. Limpar toda a estrutura antes de começar a armazenar. Eliminar goteiras, água, inimigo número 1, pessoal, tá? Lixo, por favor, né? E até eu brinco, quando eu chego na unidade, vou lá, abro a porta da fornalha, eu digo, fornalha não é lixeira, pessoal, tá? Os caras botam lá, fecham a porta e lá dentro vai estar, e não só na fornalha, mas no entorno, com grãos e pó e sujeira de toda a ordem. Infelizmente, a gente acaba vendo situações assim. Desinsetizar, lógico, né? Temos que eliminar, desculpa, essa não é a palavra. Não devemos buscar eliminar, você sabe, resistência aos inseticidas, aquela coisa, né? Então, manter a população de insetos sob controle, tá? Reduzir ao máximo. Principalmente, monitorar temperatura, tá? Dos grãos, a presença de insetos nos pontos críticos, tem aquelas armadilhas lá que a gente pode usar. Safra nova, depois de limpar e higienizar tudo, pessoal, tá? Eu digo pro pessoal, cara, teu silo, o chão do teu silo, tu tem que tá à vontade para comer ali dentro do silo, né, em cima do lado da chapa de aeração. Não botar grão velho junto com grão novo, fundamental, tá? Então, dicas aqui, não são dicas, são observações importantíssimas aí para quem armazena. E lembrando, né, pessoal, aqui eu uso até ali a aeração adequada, né, partindo do princípio que existem essas condições, tá? Inclusive, quando eu falei ali de quando aerar, uma coisa que eu prego sempre, pessoal, para quem tem uma instalação, tem um monte de produto armazenado, gastou com a instalação, gastou com termometria, gastou com aeração, um sistema de automatização para ligar os ventiladores. Isso aí é o palito no banquete, pessoal. Tá? O custo em relação ao benefício vale muito a pena, porque as horas mais adequadas para fazer aeração normalmente é à noite e de madrugada. E aí o sujeito está lá dormindo, né, cara? Eu já vi gente que liga depois da hora do pico e deixa ligado até o outro dia, está botando dinheiro fora. Exatamente. Aí sim rasgar dinheiro. Então, fazer a aeração na hora adequada através desses sistemas, tá? Eu só ali, né? Você sabe, melhor do que eu, o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, para quem não sabe, é 7 bilhões e pouquinho, né? 1 bilhão e 700 milhões estão na China, que é o nosso país. Fábio, eu acho que pede o next aí, porque acho que não rolou a apresentação na próxima. Agora. Tá? Bom, então assim, pessoal, evitar as perdas, tá? Tenho a agradecer, eu sei que no nosso tempo aqui já está meio estourando, mas procurei passar assim da forma mais objetiva e rápida, né? E falando nos pontos principais, ok? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Vou passar a palavra para o João, né? Para finalizar, e no final nós vamos falar ali sobre as nossas promoções, as coisas aí, beleza? Obrigado. Perfeito. Obrigado, Flávio. Ok. Bom, nós temos aqui algumas perguntas, conforme o pessoal foi falando, a gente realmente não vai ter tempo de esmiuçar todas elas, enfim, até porque o tempo a gente retirou aqui essa 1 hora para poder tratar disso, né, Flávio?
E... Eu fico à disposição, tá, João? Tá, perfeito. Encaminhar as perguntas, ok? Na medida do possível, eu procuro responder e trocar ideias, trocar informações, isso aí é salutar para todo mundo. Fico à disposição de todo mundo aí, né? Tá? Que Perfeito. realmente são temas bastante extensos aí. Tá, bacana. Eu acho até que... Deixa eu até ver se tem aqui o contato, um minutinho que eu vou colocar, pessoal, só para o pessoal já que não tiver o teu contato, também que já quiser entrar em contato, inclusive para ter acesso, para tirar dúvidas a respeito da questão do e-book, que a gente já vai falar aqui recente. É o endereço do nosso site aí, tá? Eu digo, pessoal, pode fazer pergunta, solicitar, solicitações, só não peça dinheiro, tá, pessoal? Porque aí eu não tenho, fica chato, eu vou ter que dizer que não. Mas ajuda a evitar, né, a perda dele. Mas fica à disposição aí, pessoal, tá? No que for possível, a gente Tá, um minutinho, eu só estou colocando aqui a última das observações, eu vou até colocar que eu acho que é justamente aqui, não está, mas o teu site, e a gente está lá nos convites, a gente dispara o pessoal, tá? Inclusive, pessoal, esse material vai estar disponível depois no no YouTube, tá? E vocês terão a possibilidade de assistir novamente. Das bobagens que eu disse, vai estar tudo lá, João. Vai, fica. Assim não tem como fazer o corte. Talvez a gente peça o Thiago depois para fazer colocar aquele bipzinho, né? Eu peguei leve hoje, tá? Tá certo. Porque esse é online, né? Se for aquele, como não estamos podendo fazer eventos físicos, né? Aí acaba dificultando. Tá bacana. Aí, rapidamente, só para falar em termos de processo, só para trazer uma informação, como a gente colocou lá no início, né, Flávio, colocando aqui a questão da necessidade de ter um controle sobre aquilo que entra, tá? E até puxando as lives do pessoal tanto da GK quanto da Moton, que eles falaram essa semana sobre a importância que tem a classificação, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pega, nos nossos sistemas, a gente faz todo esse controle, ou seja, a gente faz integração com esses dispositivos e até balanças de precisão e tudo mais. Então, esse processo de recebimento ali da entrada do grão, ele é muito importante justamente por isso, né? Então, vamos pegar aqui, do total ele de 37 mil toneladas, esse aqui é um exemplo, que parte de um relatório nosso do sistema que aponta, ele entrou ali com 14, média ponderada, tá? Com 14,57 e 1,46 de impureza, tá? E a média de armazenamento, ou seja, fazendo a média ponderada, jogando isso para 14, então ele já jogou para dentro do silo, teoricamente, tá? Porque aí é a questão toda da secagem que você colocou, né? Quando o pessoal tem ali o excesso, às vezes, ou seja, joga o grão ou com muita temperatura ou passa demais pelo secador. Então, ele jogou ali com 13,15, tá? E a média ponderada na saída do grão, e eu afirmo para você que esse dado ele está errado, tá? 6,79. Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque o pessoal, às vezes, não leva em consideração fazer esse controle. E justamente, assim como você disse que esse armazém que você citou, acho que foi no Paraguai, né? Sim. Perfeito. Nós já tivemos clientes, inclusive, que já demitiram funcionários justamente por essa questão. E você tira um relatório depois, dentro do nosso sistema, você vai ver, cara, mas a tua média, por quanto que você jogou para dentro do silos, tá? Perfeito. E o teu embarque aqui, você realizou com muito menos. E dado o teu volume, aproximadamente vai ser isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas já perderam emprego por conta disso. Então, ter o controle dessa informação é extremamente relevante. Não só dos grãos que estão armazenados dentro do silo, mas controlar tudo que está entrando e tudo que está saindo, tá? E outra coisa também que o sistema ajuda a fazer é justamente provisionar essa quebra, tá? E a provisão da quebra, obviamente, aqui, por exemplo, esse é um exemplo citando o Conab, então o sistema vai verificar, esse romaneio entrou hoje no dia 28/8, por exemplo. Eu vou trabalhar com uma quinzena móvel ou quinzena fixa, por exemplo, isso são formas que o sistema trabalha, e com base em cada caminhão que vai recebendo, o sistema vai fazendo esse provisionamento de quebra. O intuito justamente é o quê? Evitar que no fim do processo tem aquele que a gente chama de estoque contábil, que tem o papel, ou seja, o cliente recebeu a nota, recebeu o romaneio com tudo bonitinho ali, só que ele abre lá o silo dele e cadê o produto, tá? Então, fazer esse provisionamento de quebra é extremamente fundamental, ou seja, então tem uma aplicação,
esse aqui é um relatório do nosso sistema que faz justamente essa provisão, para evitar justamente essas surpresas desagradáveis, tá? E o pessoal que está aqui nessa live, a gente vai até disponibilizar o material para vocês a partir da semana que vem. Eu até conversei com o Flávio sobre esse material, que é justamente uma planilha que a gente vai disponibilizar com vocês, com a possibilidade de incluir aqui um romaneio. Isso, para quem não é cliente Secom, vai receber esse material, que você consegue aqui dar entrada, por exemplo, de um romaneio, de um dado, para você ter mais controle sobre os seus dados. Obviamente, um sistema facilita bem mais isso, né? Eu não tenho que fazer todas essas entradas de maneira manual, mas eu consigo colocar o peso úmido, seco, a umidade de entrada, a impureza, e com base nisso ele vai fazendo o lançamento, tá? E com base, depois de todos esses lançamentos, você vai tendo o quê? Esse relatório, que seria esse extrato, vamos chamar de extrato de movimentação, tá? E depois você vai ter aqui uma possibilidade de fazer uma estimativa, né, baseada numa equação, obviamente aquela levada em consideração, né, Flávio, que é a umidade inicial versus umidade final, e etc. Você vai chegar numa possibilidade, numa estimativa, né, não é um dado, é uma estimativa, mas a estimativa ajuda justamente a tomar algumas decisões, tá? Mas se, por exemplo, se a entrada em armazenamento, por exemplo, de um movimento baixo aí de 135 mil quilos, né, e 120 sec depois de aplicados os descontos, se você armazenou a 14 com a média de impureza de 1%, tá, e a saída desse grão, você está dando a saída com ele com a média ponderada de 13,26 e com uma impureza de 0,5, por um volume baixo desse, você teria ali um desconto de aproximadamente 1.849 quilos. Levando em consideração a saca da soja, pegando praça aqui em Goiás, algumas cidades aqui como Rio Verde, Jataí, 110, você teria já um prejuízo aí de 3 mil e alguma coisa. E esse exemplo que você trouxe lá do Paraguai, a gente chegou aqui no montante de 200 toneladas, que vai, posto Paranaguá, daria quase 450 mil reais. Ou seja, é um montante extremamente elevado, tá? que deve se levar em consideração. Então, receber bem os grãos, ter todo o processo de qualificação desses grãos em relação ao que está entrando, tá? Fazer a secagem correta, jogar esse grão para dentro do silo, monitorar o período que esse grão estiver lá, monitorar o processo de expedição, entendendo qual o percentual de umidade, impureza que está se fazendo a expedição. Isso são itens fundamentais para que se tenha a correta gestão da massa de grãos que está lá dentro, né? E é muito dinheiro envolvido, né? E eu gosto do termo que você coloca, e ter essas condições, ou seja, um sistema que vai ajudar a fazer todo esse controle. A aeração que possa fazer de maneira, como você mesmo disse, é o palito do banquete, né? Exato. É muito dinheiro envolvido. Essa conta que a gente fez ali antes, né? Os valores envolvidos são tão expressivos que realmente qualquer percentualzinho aí, qualquer deslize, qualquer pequena coisa, o volume é astronômico, né? E a ideia, justamente esse nosso papo aqui, não é dar todas, é impossível em uma hora a gente falar, né, tudo, mas principalmente alertar o pessoal aí sobre a importância de ter a situação sob controle, de ter as informações, né, João, que nem tu já comentou, e eu já vi também, o pessoal que anota lá numa folha de caderno lá, tal, e depois se perde no meio, não sabe exatamente o que tem, não mede direito impureza e tal, e isso realmente pode significar um prejuízo no fim, tá? Pode significar quebra, né? Porque dependendo do volume, de repente você precisa devolver, principalmente para quem presta serviço, né? O grão, quando é seu, o prejuízo é teu, vai doer bastante para todo mundo, óbvio. Mas quando você está prestando serviço para terceiros, seja cooperativa, seja PJs ou pessoas físicas que fazem esse tipo de trabalho, você está lidando com o grão dos outros. Então, se ele tem o comprovante, é a mesma coisa se você fizer um depósito lá em qualquer banco aí grande, Itaú, Santander, enfim, ou de cooperativa, um Sicob, você fizer o depósito lá, depois você chega lá no banco, mas vem aqui pegar meu dinheiro. Não, eu depositei o dinheiro. Ah, não, mas eu fui olhar lá dentro no cofre e não tem mais, quebrou. O dinheiro respirou, perdeu peso. Isso. Exato, eu sempre falo que a unidade armazenadora ela é muito semelhante a banco, né? Porque o produtor ele pega um extrato, enfim, ou acessa pelo celular, como nas nossas aplicações é possível, ele vê ali dinheiro, ele faz a conta de 135 Paranaguá, 110 aqui, 120 acolá. Então ele sempre está fazendo é dinheiro, né? Então seja milho, seja soja,
trigo, enfim, tudo isso é dinheiro, né, Flávio? Beleza, beleza. Bom, bacana. Caminhando aqui para o final, Flávio, uns minutinhos finais aqui, já estamos com 54 minutos, agradecendo aí o pessoal. E tem a questão do e-book, Flávio. Fala um pouquinho sobre esse trabalho do e-book, eu acho que é importante, e a gente já faz aqui a oferta, né, que eu acho que é muito importante, salutar para as pessoas terem acesso a esse material tão rico. Tá. Fala um pouquinho sobre o projeto. Bom, bem possível que muitos aí já tenham até recebido alguma divulgação nossa, tenham visto aí alguns vídeos que a gente colocou de lançamento, né? A ideia do e-book já não é de hoje, e esse e-book, pessoal, é um material que eu usei, inclusive, como base para as cartilhas que o Senar, aqui do Paraná, me convidou para escrever, para o curso de armazenista, né? Tive a honra de fazer esse trabalho. Eu sou instrutor do Senar, sou instrutor do Sescope, aí, dos 3 estados do Sul, São Paulo também se cadastrou, estamos nos cadastrando em outros locais, e eu tinha essa ideia, e aí quando deu essa tal desse fechamento, né, eu estava com treinamentos marcados, inclusive aí, não para Goiânia, mas em Rio Verde, né, e Lucas, e Querência, passagem comprada, cara, putz, foi uma bagunça, aí nos ferrou esse negócio, assim como muita gente, infelizmente. E aí nós utilizamos esse tempo, então, para colocar em prática, dividimos o nosso e-book em 9 módulos e fomos disponibilizando módulo por módulo. Primeiro, dá para dizer que é só ali uma degustação, que é sobre segurança, é um básico sobre segurança, né? Tá, e até falando, eles vão receber esse material que a gente já disparou uma vez e a gente dispara novamente. Ótimo. E aí eu combinei com o João, pessoal, nós vamos entregar para vocês esse módulo de segurança, para vocês terem uma ideia, inclusive, da forma como a gente elaborou, que tem um questionário dinâmico, uma coisa nova aí, eu fuçando lá, eu e minha esposa descobrimos fazer um PDF dinâmico, que eu nem sabia que é possível. Ficou bem bacana. Obrigado. E para quem já viu aí, a gente já recebeu elogios. Então, vocês vão receber esse brinde, tá? Para quem participou aí do nosso webinar, e uma oferta, pessoal. Então, assim, ó, o e-book completo são 9 módulos, né? Rapidinho. 1, segurança, 2, introdução, ali a gente fala sobre fluxograma, layout, os equipamentos, os processos necessários numa unidade, tá? Depois o 3 é recebimento, aí a gente fala sobre amostragem, determinação de umidade, essas coisas, separação e estratificação de produto, importância. Transporte, o módulo 4 é transporte por gravidade, 5 transporte mecânico, tá? A gente separou porque são mesmo final, mas o processo de equipamento são distintos. Depois o 6 é sobre secagem, tá? Só esse modo de secagem, pessoal, são mais de 250 páginas falando sobre secagem, e assim, é um material voltado para a operação. Tem os fundamentos, tem a teoria, tem embasamento teórico, né? Mas é voltado especialmente para a operação, regulagem, manutenção de equipamento. Tem dicas, pessoal, de coisas que eu já vi que deu certo, outras que não deu certo, tá? Então, é bem, bem completo. Aí o módulo 8, que é armazenamento e conservação, então a gente fala bastante dessa questão aí dos métodos de monitoramento e controle dos fenômenos, fala sobre a questão estrutural aí de silos, que é um negócio que infelizmente tem caído silo, e, pelo meu julgamento, questões aí de erros de procedimentos operacionais, tá? Em utilizar o silo metálico. Bom, e o módulo 9 é expedição, que inclusive a gente botou lá nos módulos avulso, 8 e 9 estão juntos. O que a gente preparou, pessoal? Quem quiser adquirir os módulos de forma avulsa, beleza, tá? O 1 vocês vão ganhar, depois o 2, o 3, até o 8 ali, o 8 e o 9 são juntos, né? Cada um, conforme o tamanho, tem um preço distinto, e um desconto para o pessoal aqui de 20%, tá? O João está colocando ali a oferta. Exato. Para ter esse acesso é pelo Hotmart, plataforma Hotmart, tá? Tem lá inserir cupom, tá ali então o nome do cupom, webinar HCCACOM, e quem adquirir o módulo completo, o e-book completo, com os 9 módulos, né?
o nosso desconto nós colocamos de 30%, tá? Então, é uma condição aí ainda parcelável, ok, pessoal? Dá para parcelar, acho que em 12 vezes, né? Aí em 2 anos, com 6 meses de carência, não, em 12 vezes. Então, pessoal, eu gostaria muito de poder compartilhar esse material aí com vocês, salientando, é uma obra única, no sentido de um só autor, tá? Possui mais de 1000 páginas, o e-book completo, os questionários ali, que fazem parte do sistema de aprendizado, inclusive tem um conceito nosso aí, que como eu sou instrutor, professor, de aula em faculdade, eu não quero mais me incomodar com piazada, prefiro profissionais da nossa área aí, pessoal, normalmente muito maduro, que a gente consegue fazer trabalhos aí que eu gosto muito. Então, fica aqui o nosso convite para vocês acessar lá, e essa oferta, ela começa hoje, tá? Agora, e vai até o final da noite de domingo, ok? Lógico, se chegar nas 100 mil cópias vendidas, aí eu tiro do ar, tá, João? Isso aí, com certeza. A princípio, até o final de domingo. Agradeço a todos aí, já estamos passando um pouquinho, mas a atenção de todos que nos prestigiar, fico à disposição. Estamos fazendo eventos e treinamentos online também, tá? Mas principalmente presenciais, que está retomando, já temos alguns agendados aqui antes do final do ano, e já vários aí para o início do ano, né? Mas ainda tem folga na agenda, tá, pessoal? Então, meu muito obrigado a todos, ao João, tá? Pela parceria, pela oportunidade aí. E bom final de semana, fiquem com Deus, pessoal. Tá ok. Pessoal, finalizando aqui, então, o cupom aí, vocês também vão receber eles por e-mail, para quem está cadastrado, e aproveitem, que eu acho que é uma oportunidade única, é muito trabalho, na verdade, vocês vão estar comprando no e-book, na verdade, são anos e anos de experiência, né, Flávio, que estão ali consolidados num trabalho muito bem feito, tá? Então, recomendamos, agradecemos aí a presença de todos, tivemos uma audiência bem bacana, e a gente espera que que tenha agradado e gerado algum valor para vocês. Não conseguimos responder todas aqui as questões. Quiserem entrar em contato com a Ciecom também, estamos lá no site, ciecom.com.br, e à disposição de vocês para tentar trazer o máximo de informações interessantes para esse setor tão primordial para o agronegócio brasileiro. Flávio, mais uma vez, obrigado, bom fim de semana, correto? Eu que agradeço. E a gente se vê em breve. Quando estiver em Goiás, não se esqueça de passar aqui para a gente tomar aquele café. Estava pensando semana que vem, mas te falei, ficou para outra ou para a próxima, né? Perfeito, tá? Então. Um abraço, pessoal. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.